presidente Lula participou hoje da inauguração do Bloco Zeta, o complexo de laboratórios da Universidade Federal do ABC, no campus de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A inauguração marca a retomada do investimento na educação superior no Brasil. Infelizmente, nos últimos anos, nós atravessamos momentos difíceis da educação nesse país. Um ministério que foi omisso, principalmente nos momentos mais difíceis da humanidade, que foi o enfrentamento à pandemia. A ausência de uma política pública educacional que protegesse a vida, que olhasse para as pessoas. Uma das primeiras medidas que o presidente fez ao assumir esse governo foi convidar todos os reitores e reitoras das universidades federais, institutos federais, para dar uma sinalização, para mostrar que esse governo tem sim um compromisso com a educação superior e com a educação pública desse país. Camilo Santana, ministro da Educação, também falou sobre os 6 anos que as escolas públicas ficaram sem reajuste da alimentação escolar e fez um balanço do que foi feito pelo governo na pasta da educação. O novo prédio da Universidade Federal do ABC beneficia quase 5.000 alunos e mobiliza uma força de trabalho de 195 servidores. O valor do investimento é de 28,5 milhões de reais. Estou muito feliz, reitor, de estar aqui entregando obra de mais de 28 milhões e meio de reais hoje a esta universidade. O novo prédio da UFABC tem 22 laboratórios de pesquisa científica e inovação tecnológica, voltados à produção de conhecimento nas mais diversas áreas, entre elas genética, tecnologias assistivas e inclusão, desenvolvimento energético e equipamentos médicos. Somadas às estruturas laboratoriais, o prédio também conta com salas de aula voltadas às atividades de ensinos da pós-graduação da UFABC. Para o presidente Lula, educação é investimento. Não existe nenhuma experiência no mundo de um país que cresceu e se desenvolveu sem antes investir na educação. Então, se a educação é a base de tudo, eu tomei uma decisão de que no nosso governo, quando se fala em fazer universidade, se fala em fazer uma creche, se fala em fazer uma escola de ensino de tempo integral, a gente não pode mais utilizar a palavra gasto. A palavra tem que ser investimento. É uma inversão que nós precisamos fazer em tudo que a gente faz. A Comissão Mista do Senado aprovou o relatório da medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida. A ideia também é melhorar as moradias já existentes que estejam em situação precária, principalmente as que ficam em comunidades periféricas. O presidente da Casa afirmou que o parecer dado pelo Senado de forma unânime dá uma resposta à sociedade. Pacheco pontuou que há um déficit habitacional enorme no país. Esta comissão mista dá este exemplo em bom tempo de um parecer construído a várias mãos, ouvindo a sociedade civil organizada, com uma votação unânime para sua aprovação. Num tema muito importante para a sociedade brasileira, que é o da moradia. Há um déficit habitacional enorme no Brasil. Foram mais de 80 emendas parlamentares apresentadas na comissão. Aqui no texto, deputado Mineiro, a gente trata como unidade habitacional. Mas na realidade, é o lar, é a proteção. Só aquele que não tem a sua moradia sabe o significado de não ter a moradia. Para os parlamentares, o programa auxilia na geração de empregos. O texto prevê o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal e estimula a participação de bancos privados no auxílio do financiamento da moradia. A ideia também é aprimorar e melhorar as moradias já existentes que estejam em situação precária, principalmente nas comunidades periféricas. A proposta propõe desconto de 50% de energia das pessoas que estejam inscritas no cadastro único.
O Brasil começa a dar um passo de resgate de uma dívida social para mais de 5,8 milhões de famílias que esperam, a partir deste relatório, poder ver o sonho da casa própria realizado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou um pedido de indenização feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros, seu adversário político. Lira acionou a justiça alegando que foi ofendido por Renan durante o período eleitoral em postagens feitas nas redes sociais. A juíza Margarete Becker, no entanto, entendeu que houve troca de ofensas mútuas e que, por isso, não cabia indenização. A decisão é de primeira instância e cabe recursos. No processo, Lira juntou diversas postagens ofensivas feitas por Renan. O senador respondeu à acusação e também apresentou outras publicações feitas pelo presidente da Câmara, também com ofensas. Segundo o magistrado, quanto à reparação dos danos morais, segundo a prova produzida, as publicações veiculadas nas redes sociais pelo autor e pelo réu, figuras políticas, foram reciprocamente ofensivas, assim como as acusações de práticas delituosas. Em nota, advogados do senador Renan Calheiros, Marcos von Glen e Luiz Henrique Machado afirmaram que, tendo em vista a prova produzida pela defesa, restou consignado pelo magistrado que as publicações veiculadas nas redes sociais por ambos configuraram ofensas recíprocas, de sorte que as agressões se anularam e esvaziaram qualquer possibilidade de responsabilização civil. Já a assessoria de Lira informou que ele não vai se manifestar sobre a decisão. Um juiz do Rio Grande do Norte condenou o senador Rogério Marinho à perda de mandato por crimes cometidos por ele quando era vereador em Natal. O juiz de primeira instância do Rio Grande do Norte condenou o senador Rogério Marinho, do PL, à perda de função pública por improbidade administrativa, implicando na perda do seu mandato. A decisão, porém, não tem efeito imediato. O juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas considerou que Marinho, enquanto vereador da Câmara Municipal de Natal, foi responsável por incluir de forma desleal a nomeação de uma funcionária fantasma no quadro da casa, causando prejuízo aos cofres públicos. As punições contra o senador foram a perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e pagamento de multa, além de proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais. A assessoria jurídica de Marinho diz que ele respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria ato de improbidade a contratação da médica para atender a população carente gratuitamente e que vai recorrer da decisão. Em coletiva feita hoje, Marinho afirma que continuará a exercer o mandato até o final, mesmo condenado pela Justiça do Rio Grande do Norte à perda do mandato. Nós vamos continuar senador da República por mais pelo menos 7 anos e 7 meses, que é o tempo que remanesce, para o término do nosso mandato. Então, fiquem todos tranquilos. Marinho confirmou que vai recorrer da decisão. Para desespero de alguns que se regozijaram com o processo de ontem, nossos adversários naturais no processo político. O parlamentar ainda negou ter cometido improbidade administrativa. Apesar de respeitarmos a decisão do senhor juiz, nós evidentemente vamos recorrer dela por não acreditarmos que isso signifique nenhum dolo para o erário público. Nós não praticamos nenhuma conduta dolosa nesse processo e não tenho nenhuma dúvida que a nossa inocência vai ser comprovada ao longo da instrução probatória que vai se seguir. Em auditoria, a Controladoria Geral da União apontou que houve um pagamento potencialmente indevido de quase 2 bilhões de reais do auxílio taxista e do auxílio caminhoneiro. Segundo a nota, as irregularidades aconteceram durante o governo de Jair Bolsonaro. A Controladoria Geral da União concluiu as auditorias do auxílio taxista e do auxílio caminhoneiro. No relatório foram identificados pagamentos irregulares de quase 2 bilhões de reais nos benefícios pagos pelo governo de Jair Bolsonaro.
Segundo a CGU, falhas na operacionalização desses pagamentos fizeram com que quase 366 mil pessoas recebessem as parcelas sem ter direito legal aos recursos. Segundo a nota, caminhoneiros e taxistas inscritos receberam R$1.000 mensais entre julho e dezembro de 2022. Valor esse aprovado pelo Congresso como uma forma de mitigar os impactos da oscilação dos preços do petróleo no mercado internacional. No entanto, na hora de cadastrar os beneficiários e efetuar os pagamentos, o governo Bolsonaro teria incluído quase 111 mil pessoas irregularmente no auxílio caminhoneiro e outras 314 mil no auxílio taxista. De acordo com a auditoria, essas pessoas que receberam não tinham direito ao benefício, visto que estavam com a carteira de habilitação vencida ou não eram segurados do regime geral da Previdência. O Supremo Tribunal Federal remarcou para dia 21 o julgamento da descriminalização das drogas. O caso trata da posse e da porte para consumo pessoal. O Supremo Tribunal Federal remarcou para 21 de junho o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O processo que trata da questão estava na pauta desta semana, mas não foi analisado em função do julgamento de outras ações. A descriminalização começou a ser discutida em 2015, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do então ministro Teori Zavascki, morto em acidente de avião em 2017. O caso trata da posse e do porte de drogas para consumo pessoal, infração penal de baixa gravidade que consta no artigo 28 da Lei das Drogas de 2006. As penas previstas são brandas: advertências sobre os efeitos das drogas, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento a programa ou cursos sobre o uso de drogas. O recurso sobre o assunto tem repercussão geral reconhecida, devendo servir de parâmetro para todo o judiciário brasileiro. Daqui a pouco, de olho nas eleições de 2026, MDB e PSDB desistem de formar federação. Polícia prende garoto de programa suspeito de participar da morte do ator Jefferson Machado. Brasil News volta daqui a pouquinho.